amigos do Jornal do Comércio, Amazon Play. Estamos aqui com o queridíssimo professor Orígenes Martins, que é um verdadeiro papa, uma autoridade em economia, e hoje está escrevendo na edição impressa do Jornal do Comércio, na página 4, Opinião, o artigo Sucesso e Fracasso na Lama. E, assim, esse título já me chamou muita atenção. Ele está bem misterioso. O que o senhor quis dizer? Qual é a relação entre essa questão do sucesso e o fracasso logo na lama? Bem, bom dia a todos. Lógico que atualmente se fala sobre essa questão do desastre lá de Brumadinho, e todo mundo só vê o lado negativo, né? Que realmente não deixa de ser uma coisa bastante triste. Já tinha acontecido 3 anos aí em Mariana, e fala na Vale do Rio Doce, todo mundo associa imediatamente a uma questão de fracasso, de desastre, de coisa negativa. Por isso eu usei o termo sucesso e fracasso. E a gente não vê, se a gente for analisar a questão histórica da Vale, por isso eu tentei colocar isso, que a questão de mais ou menos uns 30 anos atrás, a própria Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, falida, dando um prejuízo terrível ao Estado, ao governo brasileiro, e sem gerar praticamente quase nada de emprego, né? Um rombo violento nos cofres públicos. E quando houve o Plano Real, uma decisão que foi a privatização da empresa, ela mudou radicalmente não só a vida da Vale, como a vida de uma série de setores da economia brasileira. A Vale do Rio Doce ela passou de um ranking de 26ª empresa mineradora em termos mundiais para a segunda maior mineradora mundial. Ela passou a gerar renda que dava mais ou menos, em termos de 4 a 5 vezes, em termos positivos, o prejuízo que ela gerava para o governo a nível negativo. Então o governo, em vez de prejuízo, passou a ter lucro só com os impostos. O número de pessoas que a Vale passou a contratar, quer dizer, o emprego que ela gerou, foi uma coisa recorde no setor. E, além disso, o Brasil passou a exportar não apenas o minério de ferro bruto. A Vale ela passou a desenvolver tecnologias na área de mineração, a ponto de balançar mesmo, eu usaria esse termo, o mercado americano. Para você ter uma ideia, exato, para você ter uma ideia, hoje a Vale ela detém a tecnologia do aço laminado, da produção de aço laminado, que o governo americano chegou a ter que aumentar impostos de importação para tentar conter a entrada do aço laminado brasileiro, começou a estipular cotas, etc. Porque algumas mineradoras americanas, elas algumas delas chegaram a falir, inclusive. A própria Vale chegou a comprar algumas. E eu te pergunto, nesse caso aí, houve esse desastre, é um fracasso. Houveram ações aí altamente negativas, porém, você não pode simplesmente atirar a pedra na Vale do Rio Doce sem analisar os motivos que levaram a isso. E assim, eu quero aproveitar esse momento, antes da gente ir nessa questão dos motivos, para fazer esse contrabalanço, porque o senhor acaba de dizer para a gente que a Vale era uma empresa falida, uma empresa que dava somente prejuízos, era uma estatal, né? E assim, aí a gente vai perceber, no momento em que ela sai das mãos do governo e entra nas mãos da iniciativa privada, começa a dar certo. Seria o fator corrupção, por exemplo, as interferências políticas que causam esse entrave na maioria dos empreendimentos? Porque assim, ao que tudo indica, a Vale era muito rentável, já que quando caiu na mão da iniciativa privada, ela simplesmente explodiu. Totalmente rentável. E veja bem, a corrupção, aí você tocou no outro ponto
A corrupção ela é um fator que, inegavelmente, levou a maioria dos empreendimentos de grande porte no Brasil a terem seus problemas e grandes problemas. Vide aí a questão da Petrobras, que hoje foi anunciada a venda daquela usina de Pasadena, né, pela metade do preço com que foi comprada. Nós ficamos aí no prejuízo de uns 2 bilhões, mais ou menos. Não, 6. Mas, veja bem, isso teria acontecido, aquela compra, a própria compra de uma usina totalmente sem ação, toda enferrujada, sem o menor sentido. Teria acontecido se a empresa Petrobras fosse pura e simplesmente privada, se não houvesse aí o dedinho da corrupção, o dedinho de interesses públicos bastante questionáveis. Então, a privatização em si, quando você tem o Estado com seus interesses meramente políticos e principalmente onde você tem pessoas que colocam, porque eu não sou contra o político em si, eu sou contra aquelas pessoas que se dizem políticas, mas elas colocam os seus interesses pessoais acima do interesse maior, que seria o interesse da sociedade. O político, nós temos bons políticos no Brasil, por sinal, mas ele tem que se colocar, ele tem que entender que quando ele entra na política, ele tem que colocar o interesse social acima do seu próprio interesse. E o senhor estava falando da questão das causas, e é aí que eu quero chegar. A gente vem, muito bem, dá essa virada nas mãos da iniciativa privada na história da Vale. E agora, recentemente, nós tivemos o caso de Mariana e agora se repete o caso com a questão de Brumadinho. O que leva, então, nesse momento, a Vale, com todo esse poder econômico, com toda essa força, com toda essa tecnologia que o senhor disse que acabou desenvolvendo, de repente se perder numa coisa que me parece algo até simples de ser resolvido? Por que a Vale não tomou as medidas necessárias para que o que aconteceu em Mariana não se repetisse? Quando houve a privatização da Vale, houve aquela velha briga, o brasileiro gosta de radicalizar determinadas coisas, então houve aquela discussão, o a favor e o contra a privatização. Muita gente, inclusive, contra a privatização, sem ter a menor noção do que seria a privatização. Está entregando o patrimônio. Na verdade, quando você faz uma concessão, quando você privatiza, o governo ele tem o poder de fiscalização. Quando o Plano Real foi feito, o Plano Real, inclusive, ele teve uma virtude que deveria, inclusive, ser melhor colocada para a própria população, que foi, primeiro, ser composto por economistas, totalmente sem interferência governamental. E quando foi estipulado o programa de privatizações, foi criada naquela época o sistema de empresas de fiscalização. Foi quando foi criada a ANAC, as empresas que iriam normatizar o funcionamento dessas empresas privatizadas. Só que entra a velha história. Eu não posso exigir um resultado positivo quando essas empresas que deveriam estar criando as normas para o funcionamento dessas empresas caiam novamente na mão de políticos ou pessoas que não têm o menor preparo técnico e que vão entrar ali por indicações de pessoas que estão, volto a repetir, colocando seus interesses acima do interesse do Estado. E elas geralmente são ligadas. Ligadas. Então, o grande problema foi que a empresa como a Petrobras, e principalmente agora que nós estamos tratando da Vale, ela teve um sucesso, houve um crescimento assim absurdo. Só para você ter uma ideia, o zinco que ela comprava, que era de um outro país, tinha que fazer compras absurdas de zinco e levava, às vezes, quase um ano para fazer todo o processo de licitação, e isso atrasava, inclusive, o processo produtivo. Quando ela foi privatizada, a Vale comprou a mina de zinco. E num processo que durou 4 meses. Então ela passou a ser dona
da mina que antes era a fornecedora da matéria-prima dela. Então, é uma coisa que se torna, quando a iniciativa privada ela entra no processo, ela vê o seguinte: o que é mais produtivo para a gente? Então, eles compraram a mina, coisa que o governo não tinha antes, nem autonomia e nem a visão para fazer isso. Agora, precisava haver um processo de acompanhamento e fiscalização, e hoje se discute, porque não tem fiscal suficiente, porque nós não temos recursos para manter a fiscalização. Paciência. A questão é prioridade. A prioridade seria uma fiscalização eficiente. Você fiscalizar uma barragem de contenção a montante depois que ela já está feita, depois que ela já foi construída e que você não pode fiscalizar, ou sai caríssimo fiscalizar lá a base dela, se ela está vazando ou não está. A questão seria: existe tecnologia, embora mais cara, mais eficiente do que essa barragem, então exige que a Vale faça, e acabou. Porque houve um processo de ganância, o lucro foi tão alto que a empresa acabou tendo uma ganância de ganhar cada vez mais, e o governo acabou também com algum dedinho aí de corrupção, compactuando com essa busca do lucro cada vez maior e mais fácil, e simplesmente se deixou o lado da defesa, digamos assim, do que é público, que seria o meio ambiente, a proteção das pessoas, e acaba nesse tipo de coisa, num desastre, que aí você fica nessa situação do fracasso. Vamos só remediar quando a gente podia ter prevenido? Aquela história do jeitinho brasileiro que torna tudo mais caro. Infelizmente. Vale agora vai sofrer com a imagem, porque assim, seguido vai virar... Já sofreu porque já perdeu 20 e tantos % e está sofrendo os processos no judiciário americano, porque os investidores americanos se sentiram lesados, já estão entrando direto com processo. Olha isso, essa informação não tinha. Alguns investidores americanos que investiram pesado na Vale, que tinham ações na Vale, se sentiram lesados, enganados, e estão entrando com processos, e são processos caros. Entendi. Então você veja as consequências, por exemplo, da corrupção, do jeitinho brasileiro. É claro que por trás de toda essa negligência, de todo esse crime que aconteceu, está sim o dedo da corrupção, está o dedo de você querer não estar em conformidade com as regras, com as leis, pondo em risco trabalhadores, pondo em risco o meio ambiente brasileiro, ao mesmo tempo tomando recursos do Estado brasileiro, porque para que toda aquela equipe de bombeiros, né, de resgate, enfim, toda a estrutura da União hoje está voltada para esse resgate, o que são recursos públicos, inclusive, né, e assim, não é só lá no meio ambiente, é um rombo que a Vale hoje está proporcionando ao Estado brasileiro, além do rombo mesmo sentimental, do rombo emocional, das vidas que se perderam, das histórias que não poderão mais ser contadas, que foram interrompidas. Eu ficava imaginando, professor, o desespero que aquele povo dentro do ônibus que foi encontrado, dentro do refeitório, sentiram. Olha, eu acho assim, você tem que analisar em cada fato desse. Eu costumo, aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, né? A questão social, a questão econômica e a questão política, elas estão, inevitavelmente, elas estão ligadas. Então, quando você tem um fato macro, um fato mais abrangente assim, você sempre tem esses três fatores ligados: a economia, a política e o social. Então, além da questão econômica, que vai ser difícil de você recuperar, você tem o lado social, que também dificilmente você vai conseguir apagar toda uma região daquela, com pessoas que perderam tudo que tinham, perderam família, perderam toda a sua produção. Você dá 100 mil reais de indenização, não vai trazer de volta as suas famílias, não vai trazer de volta
pessoas, como foi mostrada em uma reportagem, um produtor médio que tinha lá naquela região de Brumadinho, tinha conseguido fazer uma plantação de alface, se não me engano, já estava toda pronta para ser vendida. O camarada tinha levado não sei quantos anos para conseguir aquilo, todo satisfeito porque estava pronto para vender a produção, inclusive já tinha os compradores de toda a sua produção. Aí o camarada olhando para aquele local, exatamente o local onde estava aquela produção, e hoje só lama. Não tem o que faça recuperar aquela esperança daquele produtor, não vai ser recuperada jamais. Não é o dinheiro, não é o valor de uma indenização, não é um auxílio financeiro que vai recuperar uma coisa dessa. Então, você tem o lado social, o lado político, o lado econômico. Nos resta aí, e aí eu digo como brasileiro, digo como economista, digo como professor, nos resta uma esperança, que realmente a gente, nessa mudança de visão política com esse novo governo, realmente se aplique aquilo que estão prometendo, que esse lado da impunidade, esse lado da visão mais lógica e da visão mais racional, e de respeito às pessoas, de respeito à pátria, à nação, seja cumprido. Aí a gente pode ter aquele restinho, naquele olharzinho triste do produtor lá, você veja um brilhozinho, por menor que seja, dizendo, bem, pelo menos há uma esperança de que a coisa mude. Se eu perceber um brilhozinho no olhar dessas pessoas, do brasileiro, dizendo, não, realmente não é só promessa, a coisa vai mudar, eu já vou ficar bastante satisfeito. Legal. Na aviação se usa muito essas tragédias para novos ensinamentos. E a aviação ela avançou muito nos últimos anos, aprendendo com as falhas, aprendendo com os erros. Geralmente, dificilmente uma vida se perde na aviação sem que ela salve muitas outras depois, devido aos ensinamentos que traz. E a nossa expectativa como um todo é que realmente o Brasil ele olhe novamente para aquela região e aprenda uma grande lição. E nós, como seres humanos, do mesmo modo. Convidando você a ler completo o artigo do professor Orígenes, Sucesso e Fracasso na Lama, na edição de hoje do Jornal do Comércio.